Boa tarde para os amigos do canal Viver Ativo. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, com a professora Naira Rubia, da Universidade de Brasília. Ela é fonoaudióloga e ela, em parceria com a universidade, ela elaborou um manual muito interessante que trata sobre os cuidadores das pessoas com Parkinson. A professora nos vai explicar sobre esse manual, nós vamos atentamente assistir as explicações. É muito interessante para as pessoas que são cuidadoras, porque hoje em dia nós temos muita dificuldade de encontrar cuidadoras especializadas para cuidar de pessoas com Parkinson. E também, em geral, com idosos, com outras doenças também. Professora, por gentileza, a sua explicação, a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Vitor. Será um prazer. Deixa eu só compartilhar a tela. Muito obrigada, Sr. Vitor. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, podendo contar um pouquinho para vocês sobre o fruto do nosso trabalho, tá bom? Meu nome é Naira Rubia, como o Vitor explicou, eu sou fonoaudióloga formada pela Universidade de Brasília. Sou especialista em terapia intensiva e desde a graduação que eu tenho trabalhado com pacientes com doença de Parkinson. Hoje eu sou mestranda no Programa de Ciências da Reabilitação da Universidade de Brasília e como um dos frutos do meu trabalho em desenvolvimento foi o Manual de Orientação. Na verdade, esse manual ele foi realizado em 2017 como um trabalho de conclusão de curso, mas até o momento a gente não tinha divulgado, a gente tinha divulgado apenas dentro da Universidade de Brasília. Então, qual foi a nossa proposta? Foi atualizar o conteúdo que nele presente e fazer uma revisão de especialistas para verificar se o conteúdo está de acordo para ser divulgado. Então, o nosso manual se chama Manual de Orientação para Cuidadores e Pacientes com Doença de Parkinson, cuidando do paciente com Parkinson. Então, ele está na segunda edição, e essa segunda edição é a que, de fato, a gente está conseguindo divulgar. Como autora, temos eu e a professora doutora Cristina Fúria, que é fonoaudióloga, também professora lá na Universidade de Brasília. Bom, então, como autoras, para conhecer um pouquinho, essa é a professora Cristina, essa sou eu. E falando um pouquinho da nossa trajetória, em meados de 2014, 2015, a professora Cristina fez uma visita na Associação Parkinson Brasília e conheceu o Coronel Pato, né, que ele é o fundador da associação. Nesse período, a gente viu o trabalho muito magnífico que ele faz, é uma associação sem fins lucrativos, em que, assim, atualmente tem alguns profissionais, mas ele conta muito com a colaboração de projetos de extensão da Universidade de Brasília, que foi através daí que a gente teve esse primeiro contato. E durante essa visita, ela foi fazer algumas palestras falando sobre a atuação fonoaudiológica na doença de Parkinson. Ele falou, né, do interesse em atualizar o material, em buscar um manual ou algo para divulgar sobre a doença, porque o que a gente observa é que o primeiro contato, quando a gente recebe o diagnóstico, principalmente de uma doença que ela é progressiva e neurodegenerativa, surgem muitas dúvidas. Então, do que esperar, do que são os sintomas, o que é exatamente a doença. Então, essa foi a proposta que ele passou para a professora Cristina e ela deu esse presente para mim. Então, na minha graduação em fonoaudiologia, desenvolvi esse projeto. Passei um período de 2 anos na residência na Universidade Federal de Goiás e retornei agora no mestrado em Ciências da Reabilitação com essa proposta, né, de poder atualizar e divulgar este manual. Uma das pessoas que mais incentivou a gente a divulgar esse trabalho foi a professora doutora Letícia Corrêa Celeste. Ela é fonoaudióloga, também professora na Universidade de Brasília. Atualmente ela está como minha orientadora de mestrado, e quando a gente falou sobre o projeto, ela falou, não, nós precisamos divulgar isso aí.
E aí foi graças a ela, e claro, a professora Cristina, que hoje eu estou aqui conseguindo falar um pouquinho com vocês sobre o manual. Para isso, a gente criou o projeto Vivendo com Parkinson. Então, atualmente, nós temos esse Instagram, @Vivendo com Parkinson. Ele tem pouco tempo de criação e o objetivo é divulgar o cuidado e o conhecimento sobre a doença de Parkinson, além de troca de conhecimento entre diversos profissionais e pessoas que, né, convivem e se interessam pela doença. Então, esse ano nós promovemos no Dia Mundial do Parkinson um evento com algumas palestras, a gente pretende organizar futuramente, se Deus quiser, com a presença, né, a colaboração do Vitor. E a nossa proposta é divulgar todo o material que nós estamos desenvolvendo neste Instagram, tá? E um dos primeiros materiais que nós divulgamos foi o nosso manual. Só um minutinho. Então, o manual, ele apresenta alguns capítulos, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre a doença, a gente fala sobre os sintomas, então, sintomas motores, sintomas não motores, falamos um pouquinho do diagnóstico, o tratamento, que é a parte, assim, que a gente mais teve cuidado em desenvolver, porque a gente, assim, não, ressaltamos um pouco a parte medicamentosa, mas o nosso foco maior era o cuidado multidisciplinar. Então, nós temos informações sobre fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, o educador físico. Então, o nosso objetivo é que vocês entendam que o médico neurologista, principalmente, ele é a porta de entrada, mas o decorrer da doença, outros profissionais também vão ajudar nesse processo saúde e doença. Falamos um pouquinho sobre o papel do cuidador, que a gente sabe que essa mudança de vida, ela afeta não só o indivíduo que é acometido, mas também a todos ao seu redor, e especialmente aquele que assume o papel de cuidador. Trazemos algumas curiosidades e alguns relatos. A gente fez algumas entrevistas com pessoas com Parkinson da associação e nós trouxemos esses relatos para compartilhar, para essa troca de experiência. Então, todo esse manual ele foi revisado. O doutor Pedro Brandão, ele é um médico neurologista aqui de Brasília, ele me acolheu desde a graduação, então tenho que deixar também o meu carinho muito especial a ele. Ele fez parte do grupo dos revisores. A professora Juliana Lira, que ela tem uma experiência incrível com pacientes, tanto idosos com doenças, né, do próprio envelhecimento, e a professora Letícia, que eu apresentei a vocês anteriormente. Então, mostrando um pouquinho do manual, você consegue ver, seu Vitor? Sim, estamos vendo, hein? Muito bom, viu? Que maravilha ver aqui o Dr. Pedro Brandão. Eu já fui paciente dele também. Que coisa maravilhosa. Excelente. Um especialista em Parkinson, muito conhecido. A Sim, doutora sim. Juliana também já fez uma live aqui também. Ela está sempre aí presente. Muito bacana mesmo, viu? Esse trabalho de vocês é fantástico. Pode continuar. Muito obrigada. Então, esse é o manual. A gente também teve a parceria com a Cognos, que é a nossa editora, com a Universidade de Brasília e a própria Associação Parkinson de Brasília. Então, vou deixar um gostinho assim, de curiosidade para vocês, hein? Vou passar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada de como ficou o nosso manual. Então, aqui a gente traz um pouquinho sobre a Associação Parkinson Brasília, que inclusive foi através dela que conseguimos fazer todo esse trabalho, desde a primeira visita ali da professora Cristina, o Pato, o Delfino, a Maria Laura, eles nos acolheram de uma forma, assim, com bastante carinho, então gostaria, inclusive, de agradecê-los. E aqui, né, como eu disse, os nossos capítulos. Então, como o nosso manual ele é desenvolvido, a gente tentou colocar a questão, né, do que é a doença de uma linguagem um pouco mais simples. Então, aqui a gente fala sobre o que é a doença,
a gente traz um pouquinho sobre a história, então, desde o James Parkinson, que descobriu, né, e definiu como paralisia agitante, a contribuição de Charcot, então a gente faz um pequeno resumo sobre a história da doença, como se processa, então o que acontece neurologicamente, o que é essa redução de dopamina, o porquê que ela causa essas alterações nos movimentos. Então a gente traz uma forma bem simples, tá bom, esse conhecimento. A gente tenta trazer também algumas ilustrações para ver se fixa um pouco o conhecimento também. Algumas curiosidades, então, a classificação, né, nos estágios de incapacidade. E aqui a gente toma bastante cuidado com os sintomas, porque quando a gente trata de sintomas, sempre traz os 4 principais, né? Bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e o tremor. Mas a gente tem que entender que antes disso tudo acontecer, nós temos os sintomas iniciais, né? Os próprios sintomas motores e os sintomas não motores. Então, a gente traz um pequeno resuminho de quais seriam esses sintomas, certo? Então, distúrbios do sono, alterações autonômicas. Você observa que é de forma bem direta, bem simples, que a gente quer divulgar mesmo no momento. Se o conhecimento é divulgado de uma forma difícil, às vezes a compreensão, né, o nosso objetivo não é alcançado. Então, nós trazemos um pouquinho aqui a disfagia, quedas, como se processa o diagnóstico. A gente sabe que fechar o diagnóstico de doença de Parkinson é algo que os neurologistas estão de parabéns, porque é bem complicado, principalmente pensando em outras síndromes parkinsonianas associadas. Então, a gente traz um resuminho de quais são os critérios. Todo o nosso material foi baseado na literatura científica. Então, a gente traz um pouquinho do que a literatura científica nos mostra para a gente até o momento, de uma forma mais simples. E aqui, o nosso ouro, né? Que é o que a gente mais se atentou, que foi o tratamento multidisciplinar. Então, a gente mostra um pouquinho da atuação médica, a gente sabe que o médico é o principal responsável ali pelo tratamento, pelo diagnóstico, pelo tratamento medicamentoso, o tratamento clínico, né, e também algumas cirurgias associadas. Então, a gente traz um pouquinho do que ele pode colaborar durante a doença. Trazemos algo que gera bastante dúvida, que quais são os critérios para a realização da cirurgia. Então, o Dr. Pedro ele teve todo o cuidado, foi uma publicação que ele fez, baseado no que acontece ali no hospital de base. Então, ele, né, nos apresenta os critérios absolutos, as contraindicações. A questão do tratamento farmacêutico, então, outra questão que traz bastante dúvida, o que seria o estado on, o estado off do medicamento. Algumas utilizadas no tratamento da doença de Parkinson. Trazemos a importância da fisioterapia tanto na reabilitação motora quanto respiratória. A gente sabe que é de extrema importância na doença de Parkinson. Então, a gente fala, né, alguns exercícios, então, a importância do alongamento, de trabalhar a flexibilidade, a força muscular. Então, tudo isso a gente tenta trazer um pouquinho para vocês. Algumas dicas de sono, que a gente sabe que é importante a gente manter uma saúde de sono, né, uma qualidade de sono para a gente conseguir desenvolver nossas atividades durante o dia. Em relação, né, onde eu tenho mais propriedade para dizer, que é a parte da fonoaudiologia, então, na doença de Parkinson, nós temos 3 pontos principais, né, quando a gente fala de fonoaudiologia, que seria a voz, a fala e a parte da deglutição. Então, a gente observa, quando a gente chega na clínica, muito relato de que as pessoas não me entendem, minha voz é fraca, minha articulação é travada, então eu quase não consigo movimentar os lábios, língua para conseguir falar.
Mas, além disso, também tem a questão da disfagia, né? Então, os engasgos, tosse, às vezes alguma dificuldade ali inicialmente com sólidos. Então, a gente traz algumas dicas pensando na pessoa, né? Conhecer essas alterações, o que ele pode fazer. Mas lembrando que, claro, dentre todos os profissionais apresentados, a gente precisa, né, de uma busca assistencial também. Então, a gente fala um pouquinho da disfagia, manobra de Helmut no caso de engasgo. Então, se estiver sozinho, quando tem auxílio de alguém. A questão da nutrição, que é extremamente importante, principalmente quando a gente fala das proteínas, né? Associação das proteínas com a parte medicamentosa. Então, nunca ingerir a levodopa com proteínas, assim, leite, derivados. Então, a gente ressalta um pouquinho essas questões. O terapeuta ocupacional, então, a gente traz algumas dicas que eles disponibilizam na literatura para facilitar no dia a dia, né, nessa independência e autonomia. Psicólogo, a gente sabe que, eu até coloquei aqui, né, a saúde mental é o primeiro passo para viver bem. Então, a gente coloca algumas dicas, a importância de procurar um psicólogo. A gente sabe que a depressão associada à doença de Parkinson tem um índice muito grande. Então, é um profissional de extrema importância. Algumas dicas relacionadas ao educador físico e o enfermeiro, que, né, a gente tem ele como o principal profissional relacionado ao cuidado. O odontólogo e algumas dicas de algumas atividades extras, né, como acupuntura, pilates, musicoterapia, jogos eletrônicos, mas a gente sabe que o importante é sempre estar buscando atividades para colocar aí nossa mente para trabalhar. Então, fizemos um capítulo especialmente para o cuidador. Então, a gente fala, né, sobre o papel do cuidador, a importância dele ter esse autocuidado também, não só, né, o foco tão específico no paciente. E algumas curiosidades, né? Então, a gente traz um pouquinho sobre a Associação Parkinson Brasília, sobre o Dia Mundial do Parkinson, trazemos aí algumas fotos, todas autorizadas, divulgando um pouquinho a associação, e aqui um espaço para os relatos. Então, aqui a gente pode ver como outros indivíduos estão fazendo para buscar viver bem com a doença. Então, por exemplo, em caso eu escuto música, tenho um livro de pintura, faço caça-palavras, ando de bicicleta e até tenho redes sociais. Então, assim, a gente vê que as pessoas, independente, elas estão buscando o máximo se manter ativa, né? Então, a gente observa que as referências foi todo baseado na literatura, o nosso manual, um pouquinho, né, da nossa parte acadêmica, minha e da professora Cristina. E aí, voltando um pouquinho para a apresentação, prometo que está acabando. Aqui eu já mostrei para vocês. No momento, o acesso ao manual está sendo via Instagram. Então, quando a gente vai aqui no Instagram Vivendo com Parkinson, tem um link, tá vendo? Bem na bio. Quando a gente clica nesse link, ele te direciona para o Drive. Então, é só clicar e baixar, tá? Então, no momento, para conseguir o acesso ao manual, está sendo via Instagram. Caso alguém tenha qualquer dificuldade, eu vou deixar meu e-mail com o seu Vitor, tá bom? Vocês podem me procurar que eu vou estar mandando para todos. A gente tem uma proposta de colocar em outros meios de acesso, por exemplo, o Amazon. Acredito que em breve vai dar tudo certo, a vida anda um pouco corrida, mas o objetivo é isso, é divulgar ele de forma gratuita, tá bom? E eu sugiro que, assim, né, divulgo as redes sociais, porque nós temos outros trabalhos aí a serem divulgados, inclusive acredito que até o final desse ano vamos ter
um novo trabalhinho aí para mostrar para vocês, tá bom? Quem sabe eu retorno quando ele estiver pronto e já na mídia para divulgar um pouquinho para vocês também, tá bom? Então, além de agradecer o convite do seu Vitor, eu quero agradecer à Associação Parkinson Brasília. Graças a ela, ela foi a nossa primeira porta de entrada para dar esse segmento com essa parte de doença de Parkinson. Agradecer à Universidade de Brasília, a UNB, ela tem sido a nossa biblioteca, todos os nossos recursos, todos os professores extremamente capacitados, especialmente o professor Eduardo, da fonoaudiologia, a professora Letícia, a professora Ana Clara Bonini, que é da fisioterapia, ela que deu o primeiro passo em ajudar a associação com os projetos de extensão voltados à fisioterapia, a professora Juliana e o doutor Pedro. E aos demais, nós tivemos também a colaboração da Cognos, que é a nossa editora, a professora Lúcia Mourão, que ela é fonoaudióloga, ela é de Campinas e nos ajudou bastante, ela com o laboratório dela, lá de Campinas, e aqui, né, ao Vitor pela essa oportunidade de estar divulgando um pouquinho o nosso trabalho. Bom, e é isso que eu queria passar para vocês. Muito bom mesmo esse lindo trabalho que nós acabamos de ver. Quando eu vi esse manual, disse, nossa, mas é tão perfeito, com a linguagem muito simples, para um cuidador, não precisa de muitos conhecimentos e vai compreender perfeitamente. E o que é o mais importante de tudo é o trabalho feito na Universidade de Brasília, com o apoio de professores, especialistas. Temos certeza que é um trabalho de altíssima qualidade, além de sua simplicidade. Então, um manualzinho desses é mão na roda, para as pessoas poderem tranquilamente se orientar. Eu fico muito agradecido, muito feliz de ter podido ter a oportunidade de apresentar esse manual. Eu sei que muitas pessoas vão ter acesso a esse manual, agora já ensinaram também como ter acesso ao manual de forma gratuita. Olha só, olha que coisa bacana, de forma gratuita, né? E todo mundo pode ter acesso tranquilamente, sem dificuldades. Está aí, é um trabalho fantástico que esperamos que isso realmente se repita. Eu gostaria de convidar a professora para outras oportunidades, como já a professora Juliana também já esteve aqui também. Então, quem sabe a gente conseguisse até falar com o doutor Brandão também, quem sabe. Sim. E isso vai ser fantástico, né? E eu gostaria que a professora nos deixasse uma mensagem para as pessoas com Parkinson. O que a senhora poderia dizer para as pessoas com Parkinson? Uma mensagem para elas. Então, eu acho que desde que eu comecei a pensar um pouquinho no Parkinson, principalmente voltado à promoção de saúde, né? Essa parte mais de orientação. E quando eu fui fazer a entrevista com as pessoas lá em 2016, 2017, lá na associação, teve um dos associados que eu nunca vou esquecer a mensagem que ele me passou. Que ele fala, né, que não é o fim do mundo, que enquanto a gente acreditar e buscar viver bem, a gente consegue. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, entender que, independente das limitações que podem ocorrer com a doença, a maior limitação quem coloca é você, tá bom? Então, a gente está aí para ajudar, nós temos diversos profissionais da saúde, especialmente os cuidadores, e pensar que sempre há um dia de amanhã e a gente tem que buscar um dia melhor, tá bom? Essa é a minha maior mensagem para vocês. Que coisa maravilhosa, professora. Muito agradecido. É um trabalho tão bonito que vocês estão fazendo, um trabalho de solidariedade, de fraternidade. Esses tempos de pandemia nos estão ensinando muita coisa, que nós precisamos nos dar as mãos com os outros, uns se ajudando aos outros, porque nunca seremos felizes se alguém perto de mim não está feliz. A felicidade ela é uma complementação de um com os outros. Não é individual, é coletividade. Então, a pandemia nos está ensinando a isso.
a nos dar as mãos e juntos sentir a dor do nosso irmão e sentir a compaixão e dizer, vou te ajudar. Isso que a senhora fez hoje nos está ajudando, porque eu, como pessoa que tenho Parkinson, sei exatamente que todo mundo passa, as dificuldades que se vivem. Então, quando a senhora vem aqui e nos traz esse manualzinho simples, didático, de altíssimo valor, nos está dizendo para nós, está aqui, estou dando a minha mão, vocês vão caminhar juntos, que a vida continua e tem muita coisa a ser feita. E por isso que eu faço essas lives, é justamente por isso, porque eu encontro pessoas maravilhosas que se dão, que dedicam sua vida, sua educação para ajudar as pessoas. Por isso que eu digo para a senhora, professora, muito, mas muito agradecido da minha parte. E em nome de todas as pessoas que tirarão proveito desse manualzinho. Muito agradecido. Muito grato. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a senhora. Amém. Boa noite. Boa noite.